Salve, Godoy. Boa noite. Uma honra, um Salve, prazer. Tiagueira. Prazer é todo meu, mano. Opa, Parabéns, parabéns por nos dar esse prazer inenarrável. Eu vou dizer por quê. Por quê? Eu lecionei no Capão Redondo durante 9 anos. E aí eu ouvia falar da aldeia Crocutu. olha, Porém, havia lá alguns sítios de recreação. Chegava na escola, vendia o pacote, aí íamos para lá, os professores voluntários iam acompanhar os alunos. sim. Chegando no sítio recreativo, com cavalo, piscina, passeio e tal, aí já tinha os monitores contratados. E nós íamos para um salão, primeiro tomar um café, né? E assim, um café delicioso, frutas, etc., né? Suco. Depois do café, aí os monitores se encarregavam do serviço de monitorar os alunos. E nós, após o café, pelas 11 horas íamos tomar cerveja, distribuído lá pela companhia, pela firma, lá pela empresa. E ficávamos lá e tal, enfim. Porque o nosso serviço era acompanhar os alunos da escola para o sítio e do sítio para a escola. Bem, o fato é que eu ficava muito curioso porque eu queria ir na aldeia Crocutu, né? E, Uhum. porra, e nada, né? Então, era negócio, né? E no final, eu fiquei 9 anos, saí do Capão sem conhecer a aldeia Crocutu, né? Olha, E aí, e aí você resgatou essa história, esse filme resgatou essa história, esse fragmento da minha passagem pelo Japão, ativista memória. também, Uhum. memória, memória histórica, ativista também já. Uhum. E depois vim para Perus, né? Já estou aqui no Céu Perus indo para 12 anos. Já fui na aldeia, tomei contato com lideranças, Sim. enfim. O fato é Oi. que eu quero citar o final do filme, em que a indígena, aquela que fala no final chorando, qual é o nome Isso. dela? Chorando. Deve ser a Queretumirim. É, Queretumirim. deve ser. Então, esse apelo, esse choro, essa dor, essa angústia, ao mesmo tempo, selando com a resistência, vamos resistir até o fim. Esse apelo é para nós também, para os excluídos, né? Para os artistas, para os humanistas, historiadores, etc., que estão aí, né, lutando diariamente para ter um prato de feijão com arroz. Então, esse apelo é assim, um apelo profundo da alma que nos toca na corda de violino do nosso coração. Uhum. Porque, porque estamos. Porque está muito bem dito ela. Assim que ela disse, ele só fala besteira, né? Uhum. Eles estão, mas é um satanás, e até o satanás é bem melhor que ele, né, mano? Ô, Godoy, você trazendo essa memória aí, né? Que foi despertada, né, por meio desse filme que você assistiu, né? É bem interessante saber que você estava lá pertinho também, né? E que infelizmente não teve tempo de conhecer a aldeia Crocutu e todas as outras que estão por lá também, né? Que hoje. Contatos É... também, né? Oi? Contatos também. Eu não Ah, tive o sim, contato ideal, né? Ideal. sim, sim, Porém, também, tá importante. E isso é eu vou interessante. declamar um poema aqui. Posso declamar um poema?
Sim, claro, fica à vontade, por favor. Esse é um poema dos anos 80, tá ligado? Esse aqui é um poema dos anos 80 em que narra essa invasão cultural, física, política, esse holocausto que os capitalistas e a especulação imobiliária a qualquer custo deseja efetivar, né? Uhum. Bem, vamos lá. O Rio. São dois. Aí, esse é o Rio. É assim, né? Corre o tempo como um rio sem leito. Corre o rio como um tempo sem freio. Deságua na história como cachoeiras a vida de um povo viril. Os homens liberais, presos aos seus capitais, começam a rondar as margens virginais, rodeado dos seus valores capitais. Investigando a aldeia, semeiam cheiro de destruição, ambição, preocupação. Porém, não venderemos nossas almas por qualquer mísero tostão, porque o homem capitalista quer arrancar da terra o sangue, porque de seus irmãos já arrancou até o coração. Corre o rio como um tempo sem leito. Corre o leito como um rio sem freio. Deságua nas cachoeiras. A história de um povo viril. Corre o rio. Né? Pesado, demais, demais, demais. Bom Né? demais, demais. E aí, esse é o antigo dos anos 80, já lá atrás, né? Que aí ficou fora da editoração do livro. Porém, Uhum. né? Então, estou declamando ineditamente, primeira vez. Uau! Segundo, aqui se chama já, esse aqui já, né? Esse aqui já quando eu lecionava sociologia lá na região de Campinas. Ah, Se chama transformação. Que o único céu seja o aqui e o agora. Depois fica tudo cinza. Depois fica tudo incerto. Depois são coisas aleatórias. Depois é um projeto do agora, canalizado na ação certeira de que a transformação virá de dentro para fora. De fora virá a beleza de uma mulher, menina, inquieta, que sonha a realidade, que sonha descobrir todos os segredos. Por isso, que o único céu seja vivido com todos os ímpetos de liberdade, sem restrições, fazendo de todas as vozes do planeta ecoarem em um só coral. É isso aí, mano. valeu, Godoy. Show demais, 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 demais. Eu queria te perguntar se você chegou a se inscrever lá no concurso do Salve Quebrada, né? Do livro de poesias, porque, nossa, seria uma honra também, né, pô? Olha, sabe que eu até vi, mas eu acabei não me inscrevendo, né? Uhum. Acabei não, assim, não me inscrevendo, mas não é por isso que
os meus poemas não ficarão disponíveis. Porque a minha concepção poética, estética, narrativa é que a fala e o poema ele deixa de ser seu a partir do momento que é declamado, que é falado, que é, sei lá, vendido, que é escambado no escambo. Passa, Porra, leva o livro e me dá uma breja, né? Leva o livro e me dá um ele escambo, né, passa mano? do mundo, né? Passa a ser do mundo. É do mundo, é do mundo. Não tem mais o autor por isso. Eu não tenho nenhum receio, nenhuma preocupação com esse lance que os caras têm todo receio de, como é que chama aí, de pegar o trampo e vender. Como é que fala isso? Não Aí que os entendi. caras. Assim, tem muita gente que fala: você registrou? Você Ah, registrou? Não registrei nada. É do sim, mundo. Né? sim, sim. Então, né? É legal essa Inclusive, visão, é demais. É isso. então, inclusive toda vez que eu vou, que eu fui e que eu adorei, e depois fui novamente. Primeira vez, o Soró me levou no Sarau Segunda Negra. Adorei, amei. Assim, porra, me identifiquei, libertário, é isso que eu quero, mano. Tomar cachaça, ficar de boa, falar, e pá, e dançar, e cantar, e presentear. E aí eu deixo o presente lá, né? Sandrinho Uhum. sabe da história aí. Aí eu Que deixo o presente, ó, e não é meu mais, né? demais. Então, então é isso. Sim. Beleza, eu assim quero situações e circunstâncias oportunas sentarmos para bater um bom papo. Com certeza. É logo, Aliás, logo aí, tá todo mundo junto aí, né? No fofão. aliás, demorou, mano. Toda a família reunida. Aliás, Isso. para ritualizar esse filme, né? Esse evento, eu estou fazendo batata doce com batatinha cozida. Uau! Demais, demais. Batata doce, acabei de comer. Batata doce com batata cozida, né, mano? Demais, Para demais. ritualizar. Beleza, velho. Gratidão, Valeu, mano. obrigado pela participação. Tamo junto, hein? Tamo junto, velho. Valeu. Vou encerrar aqui. Jaraguá, Guarani. Jaraguá e Guarani. Fechou, mano. É isso aí, galera. Quem mais aí que tiver presente, quiser entrar aqui trocar uma ideia, temos tempo de live ainda, hein? Tá só no comecinho do segundo tempo. No primeiro tempo a gente exibiu um filme, né? Vozes Guarani. É a 12ª etapa do circuito clandestino de Araguá e Guarani, 2020. 100% online, aí, respeitando aí as medidas aí de distanciamento social, isolamento social, porque não tá fácil não, tá complicado, né? Isso aí. Mas alguém aí que quiser entrar pode me falar aqui se não tiver não conseguindo enviar a solicitação, que eu consigo mandar a solicitação. Vou ver quem está aqui, eu faço uma chamada aqui. E vou chamar, vou convidar aqui na ousadia mesmo. Tô chamando o Cid Punk, hein? Vamos ver se ele recita aí também uma poesia. Perguntar se ele conseguiu acompanhar o filme aí também. Lembrando aí que essa semana ainda tem mais atividades por clandestino. Chamar mesmo. Tem que chamar, tem que ser que nem o Sandro. Tem que chamar mesmo a galera.
Tem que entrar aqui e mandar o convite. Pegar a galera de surpresa. Ih, falou que o Cid não dá pra participar aqui não, hein? Vamos tentar mais uma pessoa aqui. E é isso, né? A gente tem que estar fortalecendo sempre aí essa atividade muito importante aí do circuito clandestino, assim como muitas outras, né? Aqui no nosso território, Tapajaraguá, para conscientizar as pessoas, né? Fazer um trabalho de base aí em relação à presença, a importante presença do povo guarani, né? E a tradicional presença também deles aqui na região, né, do Jaraguá. Beleza, Deda, demorou. Tranquilo. Seria bom se no computador desse para participar também, né? A gente foi pego de surpresa numa live aí também do Cine Taipas, né? Nosso convidado estava no computador e eu também não sabia disso. Não sabia que não dava para participar. Mas é isso, então a gente vai encaminhar para o encerramento aqui. Vou chamar o circuito clandestino Sandro aqui, se tiver, que a gente já encaminha para o encerramento. Salve! É, aí, Sandro, é isso aí, mano. Da hora, Da mais uma hora etapa. o Godoy. Eu tô tentando achar uma poesia aqui no livro do Sarau aqui que tem a ver com o tema. Ah, tem Tá. uma do circuito clandestino aqui, ó. Eu não sei Tem o quem quê? colocou essa aqui. Uma do circuito clandestino. É tipo um manifesto, tá ligado? Peraí. Tem uma aqui também do Afro Guarani. Tem uma pergunta aqui do Amaro. Achei duas. Tem uma pergunta aqui do Amaro, ele está perguntando se eu conheço algumas obras literárias em Guarani. Em Guarani eu conheço algumas, sim. Tem o próprio Olívio, ele tem muitas obras, né? Inclusive algumas apareceram lá, né? Mas aqui eu tenho algumas outras, né? Que não é Guarani, mas tem uma antologia aqui que reúne, né? Alguns. Aparece ao contrário, né? É ruim isso. Mas eu tenho essa aqui, a do Daniel Munduruku. Tem essa outra do Daniel Munduruku. E tem essa aqui também. Esse é da hora, hein? Vou Primeira participação aí comprar um do. desse pro Sarau, hein? Opa, com certeza. Esse aqui é demais. Quando Não leve você, isso aí pro Sarau lá, senão, se você você levar chegou isso a aí lá pro comprar, bar, não sai de lá, hein? não sai. Você chegou a comprar, Sandro, dela? Não, eu tenho que ver o endereço aqui, porque onde eu moro não tem endereço, não, mano. Aqui Qualquer é. coisa manda cá, pô. Enquanto os caras tá pensando na economia que não representa a gente, mano, um monte de brasileiro não tem CPF, não tem endereço, não tem comida e vivem à margem, né? E a gente, quando põe o nome circuito clandestino, é isso, tá ligado? Uhum. É para ressignificar o nome clandestino. Somos clandestinos e, 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 e mostramos para eles o que os clandestinos são capazes de fazer, né? A Vanessa Um evento perguntou de, ontem, né? A Vanessa é, perguntou ontem, evento, fiquei em choque de responder. um evento desse, é, ele nem deveria ser feito por nós, mano. Deveria ser feito pelo Estado. O Estado deve isso para nós. Mas como não vamos se acomodar nunca, a gente faz o nosso circuito clandestino. Olha quem tá na live, a Babi, isso aí é raridade, hein? Vixe, isso aí é muita honra, porque a Babi é anti-live, mano. É difícil entrar nas lives. Deixa eu mostrar aqui a. Eu gostei da história do Godoy, né? Você vê o que o filme faz, né, mano? O cara já. O cara trabalhou lá perto, esteve próximo, que da hora.
É, Resgatou uma memória. eu vou mandar uma aqui que é circuito clandestino, hein? Bora. Cultura, arte e lazer. Sem esperar por ninguém. A gente faz acontecer. Pensamento coletivo, juntos vamos vencer. A cena alternativa, a que nunca vai morrer. Vencer clandestino também. Punk, rock, samba, jazz, reggae, blues, tem também. Todos em uma só voz. Vencer clandestino também. Circuito clandestino, cultura, arte e lazer, sem esperar de ninguém. A gente faz acontecer. Pensamento coletivo, juntos vamos vencer. A cena alternativa, a cena alternativa, a cena alternativa, vencer clandestino, vencer clandestino, vencer clandestino. Punk, rock, samba, jazz, reggae, hip hop, hardcore e rap. Coletivo ocupa pianinho, Casa da Árvore, Estúdio Sótão e Fofão Rock Bar. Fundadores. Demais. E Demais. agora, Esse é agora, total. agora tem outra aqui que é Afro-Guarani. Bora. África sem medo, seus filhos lutam, resistindo para existir, para não deixar a cultura morrer. Sou Afro-Guarani, povo originário da minha terra livre. Já que vocês gostam de tudo documentado, o que vale é o escrito, demarque já, documente, respeite minha vivência ancestral. Sou livre por natureza, suas grades mentais não me prendem. Conheço meus direitos como um povo originário. Aldeia, favela, quilombo, juntos somos fortes. Marins Godoy, essa aqui. Demais, demais. Muito bom, muito bom. Será que dá para me ler uma também aqui? Tá Opa! na agulha Mano, aqui. o debate do Cine virou sarau. Que beleza. É assim, né? A gente vai construindo, né? A gente vai construindo. Ó, eu vou ler uma aqui, para a gente provavelmente já vai encaminhar para o encerramento, né? Porque não, eu acho que ninguém mais vai querer participar. Inclusive, deixa. Nossa, o botãozinho de chamar as pessoas. Ah, não, não aparece quando você tá, né? O quê? O botãozinho de chamar, de convidar pessoas, ele não aparece quando tá com uma pessoa já convidada, Não, né? não. Não aparece. Ah, tá. Outra Então, dúvida, antes da sua poesia, tem outra pergunta aqui. Outra dúvida que tenho é é o Amaro. O que a casa de reza é em si, na aldeia? tá. É tudo. Não, então ele tinha perguntado lá em cima também se eu conhecia mais algum, mas na língua guarani, na língua guarani. Não, eu não conheço Ah, não, mas eu nenhum, vi nem o Godoy conhece um trabalho que está na língua guarani que teve o lançamento no Quilombac. O Godoy sério? sabe o nome dela. Qual o nome dela aqui, Godoy? E está em Guarani, acho que é em Guarani e em português, o livro. Se eu não me engano, eu fui nesse lançamento numa semana dos direitos humanos lá na Quilombac. O Não é Godoy conhece esse trabalho. aquele que foi traduzido para o inglês? Eu não sei. É Ambaraeté, alguma coisa assim, Ambaraeté. Aí, ó, o Godoy falou aí. Sabe o nome dela, Godoy? Você até me falou. É o da Cissa mesmo ali, que a Cissa participou. É É, isso mesmo. É Ambaraeté alguma coisa. Não vou lembrar eu agora. saber. É demais. Mas tem Aí, Guarani e português, né? ele é em Guarani e em português. Aí tem a outra pergunta do Amaro aqui. O que é casa de reza, né? É em si, na O que aldeia. então, a casa de reza, ela é um espaço de encontro, né, dos Guarani. Toda Tequá tem uma casa de reza, toda. Quando não tem é porque é uma aldeia de retomada, é uma aldeia que está no começo, em construção, mas ela sempre precisa ter porque é a força maior dentro da aldeia, né? Os Guarani sempre falam, eu sempre ouço isso das lideranças, dos mais velhos, das pessoas mais próximas, né? Então é um espaço de encontro, né, para os Guarani. Todo dia eles se encontram na casa de reza, todos os dias mesmo. Quando bate umas 5h30, quando o sol já está se pondo, eles vão se encontrando eles vão para lá para se encontrar, para falar do dia, para falar da comunidade,
para falar das famílias, né? Das necessidades, para rezar, né? Se fortalecer diariamente. E também ela também recebe as cerimônias, né? Espirituais, né? Cerimônias que acontecem eventualmente, como está acontecendo, ou já aconteceu em algumas, o Arapuaú, né? Que inclusive a gente carrega essa expressão, né? Essa verdade no circuito clandestino com a autorização do Tiago, né? Tiago Henrique. E é isso, então a Casa de Reza é um espaço importantíssimo, né? De fortalecimento da aldeia e dos Guarani também. O Godoy até colocou que ele queria participar, não é difícil não, Godoy. Na verdade, esse circuito clandestino no ano passado encerrou, quando acabou toda a festa, quem ficou lá, todo mundo foi para a Casa de Reza, ficou trocando uma ideia lá. E esse ano, a gente estava com a ideia de fazer 3 dias de festa lá, ia ser sexta, sábado e domingo com acampamento. Então ia ter muita troca lá e até para ir para a Casa de Reza mesmo, ia ser 3 dias que você ia poder ir lá. Aí então, a pergunta também do Godoy, como fazer para participar, né? Ele quer participar. Ô Godoy, então vou fazer o seguinte, quando tiver uma próxima cerimônia, né, em uma delas, no caso a mais perto aqui de casa que eu costumo ir mais também, que é o Itacupé, eu te aviso, né, eu te aviso para ir. Eles fizeram no final de semana passado, né, e inclusive até me chamaram para ir e tudo mais, né, mas aí eu achei melhor não ainda nesse Nesse momento. contexto, né? Não, não assim, porque assim, é para se fortalecer, né, tal, a gente vai lá, se fortalece, mas eu fico muito com essa preocupação, né, porque assim, eu também ainda tô fazendo algumas coisas, né, tô saindo para trabalhar em alguns momentos, vou ao mercado, né, e a gente nunca sabe, né, então eu fico muito preocupado de levar algum problema maior nesse contexto para a aldeia, entendeu? Então, por isso, eu conversei com a mãe Geni e falei que não iria, mas que estaria, e estive, né, enquanto eles estavam lá, ela mandava uns áudios do Mboraí, né, dos cantos, e aí eu estive aqui em casa rezando, né, ficando aqui numa concentração, né, total. Mas eu aviso sim, Godoy. Aí você vai ver como é forte, como é bonito. O Sandro já viu, né? O Sandro já participou, aliás, inclusive, e é muito bonito. E Não. assim, eu acho que o próximo vai ser para ou é para dezembro ou é para fevereiro, viu? Então tá mais para fevereiro, assim. Eu vou falar um pouquinho aqui da programação e vamos encerrar com poesia aí, prepara ela aí. Estamos na 12ª Tô batendo. etapa do circuito clandestino Jaraguá-Guarani, que tem 19 etapas, mais 3 etapas extras, com mais de 30 lives aí durante o mês de agosto. E a próxima etapa vai ser no sábado, às 18 horas, bate-papo Bar e Cultura, com a Casa da Árvore, um dos fundadores do circuito clandestino Jaraguá-Guarani. E Da no hora. dia 23, domingo, circuito clandestino e comunidade cultural quilombaque, povos indígenas, luta e resistência com Sônia Aramirim, liderança terra indígena de Araguá, no domingo. E segunda-feira, Sarau Segunda Negra, Tamicuã. Vamos estar trocando ideia com ela no primeiro momento ali do Sarau, e o segundo rola normal. E seguindo, na quarta-feira, dia 26, vamos receber o Gueto Verde Sistema de Som, para trocar uma ideia sobre saúde sistema na quebrada em tempo de pandemia. E no dia 27, tem Circuito Clandestino, vai trocar ideia com a Pagu. O Amaro vai segurar essa live aqui com a Pagu para trocar o Pagu Rodrigues, pré-candidata a vereadora. Mulher E no indígena. dia 28 vai ter Circuito Clandestino com o Anti-Live Fofão Rock Bar. Fofão, pela primeira vez, vai participar de uma live no Instagram. Nem que não vai na casa dele, mas ele vai. Dia 28. E no dia 29, Circuito Clandestino troca uma ideia com outro anti-live, que é o Rodrigo Benevenuto. Esse é muito mais do que live. Esse é muito mais. Coletivo Salve Quebrada. Vamos conhecer a história de Salve Quebrada real, né? Perguntar pro Rodrigo, que tá ali do começo, que a gente quer conhecer a história do Salve Quebrada. E para encerrar a etapa de encerramento do Circuito Clandestino no dia 30 de agosto, Casarão Arte Livre, 46ª edição. Eita porra!
Agosto Indígena, das 9 da manhã às 18 horas, com várias atrações. Procurem nas redes sociais e tá lá o cronograma mastigadinho. E vamos encerrar esse Cine Taipas, exibição e debate com o filme Vozes Guarani, que foi muito louco, debate da hora, com arte, com poesia. Chega junto aí, tchau. É isso aí. Lembrando que a gente vai fazer o contato com a roteirista do filme para a gente fazer essa live, dar continuidade nesse bate-papo, assim como o Alberto Álvares também, a gente está tentando organizar, né? E é isso. Então, vou encerrar aqui com uma poesia que eu escrevi para dentro desse projeto que eu tô criando agora, de escrever um livro. É uma poesia que, de uma certa forma, narra o momento, uma cerimônia que eu participei, né? E que tive o prazer aí de receber um nome Guarani, né? Na aldeia Itacupé. Essa poesia se chama Pequeno Trovão. E ela começa assim. Deixa eu ver se dá para melhorar aqui, peraí. Nossa, saí da página, meu Deus. Saí total da página aqui. Peraí. Voltei. Ela começa assim, Pequeno Trovão é a poesia. Era dia, estava frio, céu nublado. Caiu um pequeno trovão, e não era meu imaginário. Nas paredes de barro, na minha energia esbarro. Ali ajudei a construir um cantinho e decidi seguir. Com um bambu doce de mel, olhei para o céu e disse: Beija-flor, desce, desperta meu espírito e escuta minha prece. Ao som do violão, senti apenas o coração bater forte e falar: hoje sua vida vai mudar. Do violão, a primeira corda tocou. Pedi forças ao meu Criador e falei: daqui não me retiro mesmo não. Acelerou o violão. Logo, ouvi o som do pequeno trovão. Mesmo sem chover, alagou meu coração. No céu da minha morada, vi uma luz encantada, que do céu nasceu e a terra bateu, e me despertava a retomada. Acelerou mais o violão. Só voltar aqui um pouquinho. Acelerou mais o violão. Rezador perguntou: qual seu nome, então? Nem consegui responder de tanta emoção. Começou ali, atrás de uma grande pedra, a minha maior consagração. O meu nome? Ah, era Pequeno Trovão. É isso aí, para encerrar. Virar aqui. Ferrou bonito demais, você é louco. Tamo junto, é isso aí. Sandro, valeu mais uma vez aí. Sabadão, estamos de volta aí. Já Sabadão. conversei com a Casa da Arte, tudo certo. Vamos trocar uma Vamos estar ideia junto aí. nessa audiência aí, com certeza. Sabadão, certeza. 18 horas. Muito obrigado aí a vocês que estão junto com a gente aí, mano. O Circuito Clandestino é resistência demais. Junto com todos os outros eventos e coletivos, trabalhando aí por uma quebrada mais unida, no nosso trabalho de base ali, batendo de frente. É isso aí, Jaraguá é Guarani. Boa noite. Jaraguá é? Guarani! Valeu. Boa noite, se cuida. Valeu, você também. É isso aí, galera. Valeu a todos que participaram, a todos e todas. A gente está encerrando, então, mais uma etapa do Circuito Clandestino, Jaraguá e Guarani. E essa live vai ficar salva no nosso IGTV. Beleza? Valeu a todos e a todas. Mais uma vez, até sábado. Falou!